Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar nosso curso de exercício aí para o concurso da Receita Federal. Nessa aula de hoje nós vamos falar aí de imobilizado, de depreciação, e sim do CPC 27, que trata disso aí, de imobilizado, e ver como é que a ESAF gosta de cobrar isso aí. Claro, como a gente vai falar do CPC, a gente vai resolver também algumas questões de outras bancas, para a gente ver aí uma certa tendência, que pode cair aí, como a ESAF está muito, se assemelhando aí à FCC, e de certa forma também a gente se preparar em relação aos pronunciamentos, que não tem tantas questões da ESAF. A ESAF tem um tipo de questão padrão lá, de cálculo em si de depreciação, e nós vamos ver aqui as últimas questões também da ESAF em relação a isso aí. Só lembrando, vamos aqui no quadro. A grande coisa que a gente tem que, primeira coisa a gente tem que saber é o custo que a gente vai levar para o imobilizado, certo? O custo, você está comprando imobilizado, vai ser o valor do imobilizado, certo? Mais ali, olha só, os tributos que são os tributos não recuperáveis, se você comprou com IPI, abate, desconto, abate, abatimento, deduz ali o abatimento também, certo? Mas todos os gastos necessários a colocar aquele imobilizado nas condições pretendidas pela administração, certo? E quais gastos são esses, Silvio? Gastos com honorários profissionais, gastos com benefícios a empregado, gastos com frete, gastos com seguro, gasto com instalação daquele imobilizado, gastos com teste para ver se ele está funcionando normalmente. E se ligue, está nas condições pretendidas pela administração, a partir dali os gastos não vão mais incorporar ao imobilizado. Então gastos que não incorporam com propaganda, publicidade, gastos com treinamentos de funcionário, esses não incorporam. E além de tudo, também nós temos aquele gasto, pessoal, que vai, por exemplo, se você tiver que fazer uma restauração do local que foi instaurado, aquele imobilizado, remover aquele imobilizado no final da vida dele, aí o que é que acontece? Aqueles gastos que você vai ter no final, ele também incorpora o custo do imobilizado. Só lembrando que esse gasto no final você tem que trazer o quê? A valor presente, certo? Olha só, é o gasto que você vai ter no futuro trazido a valor presente. E não um gasto que você está tendo no presente de uma coisa que aconteceu no passado, para você, por exemplo, retirar um imobilizado velho. Não é isso não. É o gasto para você remover esse imobilizado no final do contrato, isso também incorpora o imobilizado, certo? Mas é importante a gente saber esses aqui, frete, seguros, teste, instalação, honorários profissionais, dos profissionais que orientaram a compra, benefícios a empregado. Esses incorporam o custo do imobilizado. Coisa importante é que o imobilizado ele vai ser sempre registrado pelo valor à vista. Como assim, Silvio, pelo valor à vista? Você comprou imobilizado por 120 mil, mas você comprou em 10 prestações. Ele à vista era 100 mil, ele vai ficar registrado com 100 mil. O valor dele à vista. O valor equivalente ao custo dele à vista. Beleza? Aí compramos o imobilizado, A gente já sabe lá o custo. Aí esse imobilizado, Silvio, ele vai ficar sempre com aquele valor que você adquiriu o imobilizado? Não. O imobilizado, ele vai perdendo de valor com o uso normalmente, Perde valor com o uso. São todos que perdem? Não. A gente pode ter um terreno que não perde. Mas esse imobilizado, a gente vai registrar ele, a gente já viu, qual o valor que a gente registra ele, beleza. Aí ele vai ser avaliado de que forma? Ele vai ser avaliado, ele vai perder de valor, a gente tem que diminuir aqui o que dele? A depreciação acumulada desse imobilizado, certo? A depreciação acumulada e também vamos diminuir o que? As possíveis perdas com teste de recuperabilidade, certo? E aí você chega ao chamado, valor contábil líquido do imobilizado. E esse valor contábil líquido é muito importante você chegar a esse valor contábil líquido, porque, por exemplo, se você vendeu, é esse valor contábil que vai ser a base para saber se você teve lucro, se teve prejuízo, certo? Então é muito importante você chegar a esse valor contábil. Para você chegar a esse valor contábil, importantíssimo você saber calcular a depreciação do bem, E para o cálculo dessa depreciação, como é que a gente vai fazer?
Existe a chamada depreciação linear, né? Linear, também chamada depreciação em linha reta, a soma dos dígitos, né? E em relação aí às unidades produzidas, né? Em relação a unidades produzidas. Se não houver, o pronunciamento fala se não houver outro método que represente, né, melhor, que seja usada a depreciação linear, ou seja, mas se tiver um outro método que represente realmente o padrão de consumo daquele bem, é aquele método que seja utilizado. Então não obriga que seja linear. Então, por exemplo, o método da unidade produzida é interessante. Você tem uma determinada coisa que ele vai fazer 1000 mesas. Se ele fez 500 mesas, ele já perdeu 50% do valor. A gente vai e deprecia 50%. Ou seja, ali realmente representa o padrão de consumo. Aí ele vai prevalecer. Agora, se você não tiver, você faz ela linearmente. Todo ano você leva lá um valor, né, constante de depreciação. Depreciação linear. E tem a soma dos dígitos crescente, soma dos dígitos decrescente. Isso não tem sido tão objeto de prova, não. Mas também é admitido aí o decrescente, né? Soma dos dígitos decrescente. E como é essa soma dos dígitos? É a taxa. Enquanto o outro você leva uma taxa constante, essa taxa aqui vai ser variável, né? No qual o denominador vai ser a soma dos dígitos da vida útil e o numerador, se for soma crescente, ele vai crescendo a vida útil. 1, 12avos, 15avos, 2, 15avos, 3, 15avos, 4, 15avos. E assim, né, sucessivamente. E o decrescente ele vem 5, 4, 3, ele vai diminuindo. Você tem depreciações maiores no início e menores no final. Né, essa soma dos dígitos. Mas vamos lá, e como é em si que você vai calcular a depreciação? A depreciação vai ser o valor depreciável dividido pela vida útil do bem, certo? E quem é esse valor depreciável? É o valor de aquisição ou outro valor que substitua o valor de aquisição, menos o valor residual, certo? Dividido pela vida útil, certo? Então vamos lá. Valor de aquisição, outro valor que substitui o valor de aquisição. Como assim, Silvio? Porque muitas vezes, pessoal, pode ter havido uma mudança de estimativa da vida útil, aí mudou tudo, não é? Aí você tem que achar o valor contábil para a partir dali depreciar aquele valor. Então aquele valor ele vai substituir o valor de aquisição. Menos o valor residual, que é o valor que você estima vender o bem, né, após o término da vida útil, e você dividido pela vida útil, certo? Antigamente, né? Nós tínhamos muito isso atrelado à coisa fiscal, né? Aí você tinha lá que a legislação fiscal previa lá, né, em função dessa vida econômica, e ficou aquela coisa de vida útil, vida econômica, vida útil, vida econômica. Silvio, para mim é a mesma coisa e às vezes é muito confundida, até nas bancas confunde isso aí. Se você só tiver uma informação, beleza. Mas é um pouco diferente a vida útil e a vida econômica, né? Por exemplo, se você comprou um bem, olha só, comprei um bem e a vida econômica desse bem, ou seja, a vida econômica é a vida que aquele bem, ele vai gerar retorno financeiro, certo? Né? A vida econômica daquele bem é 10 anos, certo? Mas eu só pretendo utilizar aquele bem por 4 anos. Então a vida útil é em relação à sua empresa. Quanto tempo você precisa utilizar, pretende utilizar aquele bem. Então isso é a vida útil. Se eu pretendo utilizar 3 anos, 3 anos. Eu vou depreciar isso aqui em quanto tempo? Em 3 anos. Certo? A vida econômica é o bem considerando todas as pessoas, todos os proprietários que vão ser aquele bem. Né? Vai vender 3 vezes aquele bem. Então aquele somatório ali é que vai ser a vida econômica. Né? Claro, se você pegar e tiver um bem que vai ser só usado por um dono só, essa vida útil econômica, elas tendem, né, a serem iguais, certo? Mas existe aí essa diferença, né, de vida útil e vida econômica. E muitas vezes mesmo, né, só uma pessoa, a empresa usando bem, mas a vida econômica que poderia gerar recurso, né, poderia até gerar mais recursos, mas eu só considerei como vida útil um valor menor, isso pode acontecer. Mas normalmente elas se aproximam, né? Quando só um proprietário que vai usar o bem. Mas ficar atento aí a essa coisa. Então a depreciação, ela vai ser feita em função da vida útil do bem, certo? Antigamente a gente tinha muito isso, né?
atrelado à legislação fiscal e fazendo isso muito em relação à vida econômica, né? E hoje não, hoje a essência deve prevalecer sobre a forma, então você tem que ver, em muitas questões, ele até traz isso, que a vida útil do bem é 8 anos e o prazo fixado pela legislação fiscal é 10 anos. É para você depreciar em que prazo? Em 8 anos, em função da vida útil do bem, certo? Valor depreciável, né, é o valor de aquisição ou outro valor que substitua esse valor de aquisição. Beleza, né? Uma coisa que também é muito importante aí pra gente saber, né? Ficar atento, quando a gente vai depreciar o bem, vamos supor um bem, ele tinha um valor de aquisição 100 mil e tinha um valor residual de 20%, 20 mil. E a vida útil do bem, do bem, é 5 anos, 5 anos. E esse bem vai ser vendido após o primeiro ano de uso, certo? Vai ser vendido. E o valor da venda desse bem vai ser 80 mil. Então presta atenção, isso aqui é importante, porque essa coisa do valor residual, você só precisa utilizar ele para cálculo da depreciação, né? Como assim, Silvio? Quando você vai, valor depreciável, quem é o valor depreciável? Vai ser 100 menos 20, 80 mil. Esse é o valor depreciável. Aí eu vou calcular a depreciação de um ano. A depreciação vai ser igual àquele valor depreciável dividido pela vida útil, que é 5 anos, vai dar 16 mil. Certo? Agora você tem que tomar um cuidado desgraçado porque você está trabalhando com esse valor depreciável. É na hora de você achar o valor contábil, certo? Porque o valor contábil não tem a ver com esse valor depreciável. É o valor de quê? De aquisição, certo? Ah, certo, Silvio. Então na hora que eu for achar o valor contábil, eu vou pegar o valor de aquisição, que é 100 mil, menos a depreciação acumulada, que só foi um ano nesse caso, de quanto? De 16 mil. Portanto, 84 mil seria o valor contábil. E né, toda vez que você vai vender alguma coisa, você tem que comparar com esse valor contábil. Se vendeu acima desse valor contábil, teria vendido com lucro. Vendeu abaixo, Silvio, desse valor contábil. Portanto, vendeu com prejuízo. E como é que a gente registra isso aí? Essa venda. Olha só, pessoal. Vamos primeiro botar uma venda com lucro. Vamos supor que tivesse vendido por 90 mil. Vendeu por 90 mil. E o valor contábil era 84. Já sei que houve um ganho de quanto? De 6 mil. Certo? Aí, pessoal, olha só, esse bem ele está com essa situação. Se você vai vender, eu já sei que houve o ganho de 6 mil. Se você vai vender, o que é que vai acontecer? Você vai dar baixa, né? Vai dar baixa no bem, que ele tinha lá um valor de aquisição de quanto? De 100 mil, né? Se ele é saldo devedor, quando eu vou dar baixa, eu credito. Se a depreciação é saldo credor, quando eu vou vender, eu debito. Então, eu vendi. Esse valor eu vou receber. Clientes é o valor que eu vou receber, que vai entrar no meu caixa, 90 mil. Eu vou debitar, ó, isso aqui vai sumir? Tem saldo credor? Para sumir, eu matar, eu vou debitar ele. Aí tirei depreciação acumulada de quanto? De 16 mil, certo? Beleza, aí eu vou creditar. Creditar lá o valor de aquisição do bem, né? O bem em si, credito o bem, de quanto? De 100 mil. E credito o lucro na venda do imobilizado correspondente a quanto? A 6 mil, certo? Vou lá, coloco o lucro na venda do imobilizado correspondente aí a esses 6 mil. Perfeito, né? Pessoal, aí o que é que acontece? Esse lucro na venda do imobilizado, certo? Que está aqui, ó, credor, lucro na venda do imobilizado, você poderia fazer assim, ó, receita de vendas, considerar pelo valor que foi vendido, 90 mil, e o custo desse imobilizado, custo do imobilizado sendo 84 mil. Por isso que deu esse lucro de 6 mil, certo? Então você pode encontrar esse lançamento, né, debitando clientes, debitando depreciação acumulada, debitando esse custo do imobilizado de 84 mil, creditando o bem de 100 mil, creditando receita de vendas de 90 mil e creditando esse lucro na venda do imobilizado de quanto? De 6 mil. Certo? Agora, isso está, você detalhar isso aqui, ó, eu sei que foi o lucro de 6 mil, mas você querer colocar isso, receita de vendas 90 e custo 84, isso a rigor está errado. Por que está errado? Né? Porque o pronunciamento diz que quando você vende lá um imobilizado, que isso faz parte da atividade extraordinária da empresa. Então, nesse caso, só é para você contabilizar o ganho ou a perda que houve.
né? Não é para você colocar como fosse da atividade ordinária lá, vendas de mercadoria, que você coloca receita com vendas e custo da mercadoria vendida, certo? Então o correto já era para você jogar tudo aqui em quê? Em lucro na venda do imobilizado. Estou falando que o correto é isso, porque, né, dona Exaf de vez em quando faz uma maluquice que daqui a pouco a gente fala aí, certo? Então vendeu com lucro, esse seria o lançamento. E se vendesse com prejuízo, Silvio, tivesse vendido desde 90, vendeu por 80 mil. E o valor contábil do bem nós tínhamos visto que era 84 mil, né? Que era 100 menos 16. Valor de aquisição 100, né? E aqui tinha uma depreciação acumulada de quanto? De 16 mil. Aí como era que eu iria fazer isso aqui, Silvio? Eu iria pegar, debitar clientes. Já sei que houve o quê? Uma perda de 4 mil. Debitava clientes, o valor da venda, 80 mil. Depreciação acumulada, saldo credor, para eu matar eu faço o quê? Debito. Debito, depreciação acumulada, 16 mil. Credito, né? Credito o bem. Qual foi o valor do bem? 100 mil. Silvio, eu tenho conta de saldo credor 100 mil e 96 de saldo devedor, é porque está faltando um saldo devedor. Exatamente de 4 mil, que qual é o saldo devedor de 4 mil? Perda. Perda na venda de imobilizado, certo? Então, esses lançamentos de venda de imobilizado é muito fácil, porque você, sob o valor contábil, morreu. Se vendeu maior do que aquele valor, lucro. Se vendeu menor, prejuízo. E sim, eu vi as contas do lançamento. Você debita o valor da venda, vai debitar o valor da depreciação acumulada e credita o valor do bem. Se vendeu com lucro, você acredita o lucro. Se vendeu com prejuízo, você debita o prejuízo. Que pra gente é tranquilo, né? Não tem maiores dificuldades em relação a isso aí, né? Show de bola, né? Então a gente, né, feita aí essa revisãozinha aí, a gente já vai começar a resolver questões mesmo do pronunciamento, né? E aí a gente vai falando do pronunciamento e dessa parte aí como a Exaf gosta de cobrar aí, certo? Então vamos lá. Primeira, já supondo, né, a gente parte aqui, que a gente faz essa revisãozinha, mas que o curso é de exercício, a gente já viu, né, você, onde foi, seja aqui no site, que tenha feito o Sub-Zero ou outros cursos, mas você já tem a noção aí da contabilidade, né? Já estudou depreciação, já estudou CPC 27. Então, uma companhia mineradora adquiriu um ativo imobilizado e incorreu nos seguintes gastos. 100 mil referente ao valor da compra à vista líquido dos tributos. Ele quer saber o custo do ativo imobilizado, qual é o valor que ele vai levar para esse ativo imobilizado, né? Então, 100 mil referente ao valor da compra à vista. Esse 100 mil ele vai levar? Vai, é o valor do bem, 100 mil. 30 mil referente ao custo de instalação e preparação, 30 mil. Isso vai? Vai. 10 mil referente a atividades promocionais para a introdução do novo produto. Isso não incorpora o imobilizado, né? Frete, seguro, o que mais? Frete, seguro, teste, instalação, honorários profissionais, benefício ao empregado. 20 referente a frete e manuseio. Esse aqui interessa sim. Então, na realidade, ele pede o número, não é o valor, né? O 3 ele não está, né? Não incorpora. O que vai ser 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, portanto, a alternativa correta, a letra D de dado. Questão 10. Com relação ao tratamento contábil estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis para os ativos imobilizados, assinale a opção correta. No caso de aquisição a prazo de um item do ativo imobilizado, o seu custo deve ser calculado com base no equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Isso é verdadeiro. Conforme eu disse, valor à vista do imobilizado, 100 mil. Eu comprei em 12 prestações de 10 mil. Como é que eu vou registrar esse imobilizado? Ele vai ficar aqui no ativo, ó, pelo valor correspondente ao bem à vista, 10 mil. Eu vou ter uma dívida no passivo de quanto? De 120 mil. E essa dívida ela vai estar ali, ó, sendo retificada pelos encargos. A diferença do valor do bem à vista e o que eu vou pagar, tudo vai ser encargos a transcorrer. Então, perfeito aí, né? Assinar a opção correta, já foi. A reparação e a manutenção de um ativo imobilizado evitam a necessidade de depreciar. Vamos lá, pessoal. Olha só, né? Não tem nada a ver, né? A manutenção em si é para você evitar que aquele imobilizado ele dê um problema. Os gastos com manutenção normalmente são gastos, ó, com serviços e com substituição de pequenas peças, certo? Gasto com manutenção. Esse gasto com manutenção
ele não aumenta a vida útil do bem. Então todo gasto com manutenção ele vai ser tratado como despesa, certo? Essa reparação que você vai fazer, você pode fazer uma reparação, reparar um motor, fazer uma retífica de motor. Aí essa reparação, se você aumentasse a vida útil do bem, aí você trataria como o quê? Como um imobilizado. Mas gasto com manutenção e reparação não tem nada a ver de evitar você depreciar o bem, né? Portanto, falso. O método linear é o único método aceito para fins de apropriação do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Está me dizendo que o método linear é o único método. O falso tem nada a ver, né? Permitido pela legislação, também, unidades produzidas, né? O método aceito, permitido pela legislação comercial aí da coisa, soma dos dígitos decrescente e também das unidades produzidas. O valor residual não exerce influência na determinação do valor depreciável de um bem. Claro que exerce. Né? Você vai pegar o valor de aquisição, ou o valor que vai substituir o valor de aquisição, menos o valor residual. Falso. Os custos de manutenção periódica de um ativo são reconhecidos no valor contábil desse ativo. Custo de manutenção é despesa, vai ser reconhecido no resultado. Ele está dizendo que você vai ativar. Isso é falso. Né? Você reativar tem que aumentar a vida útil em mais de um ano do bem. Portanto, falso aí. A alternativa correta da 110, letra A. 111. Dos gastos a seguir incorridos com a aquisição e a instalação de um item do imobilizado, todos devem compor o custo do imobilizado, exceto olha lá, estimativa de desmontar, remover e restaurar a área em que o ativo está localizado, conforme o contrato que estabelece os direitos e deveres da empresa com a exploração. Isso incorpora? Incorpora. Foi aquele negócio que eu disse que você tiver que restaurar a área, tiver que remover lá aquele imobilizado, né? Isso incorpora o custo do imobilizado. Só que isso vai ser no futuro, isso tem que trazer o valor o quê? Presente, certo? É o custo que você vai ter aqui de uma coisa, né? Que vai acontecer lá no futuro, né? Gastos com lançamento de campanha promocional do produto deve ser, né? Gastos com lançamento de campanha promocional do produto a ser produzido com equipamento. Isso não incorpora, né? Gastos com campanha não vai incorporar o custo imobilizado. Salário, férias e vale de transportes envolvido com ativo. Salário, férias e... Isso aqui significa benefício ao empregado. Benefício ao empregado incorpora o custo imobilizado. Honorários profissionais incorpora o custo do imobilizado, né? Isso aqui tudo incorpora. Imposto de importação não recuperável. Se você não recupera, aquilo vai ser um custo, certo? Imposto de importação você não recuperou, né? Aquilo vai ser um custo. Portanto, verdadeiro também. Ele quer o que não incorpora, vão ser esses gastos com campanha promocionais aí dos produtos que serão fabricados. Portanto, a alternativa aí, letra B de bola. 112. No reconhecimento inicial não compõe um custo de um item do ativo imobilizado. Não compõe, parecido com a outra, não integra o custo do ativo imobilizado. Impostos não recuperáveis sobre a compra. Imposto de importação, imposto não recuperável, ele compõe? Compõe. Ele está dizendo que não compõe. Ó. Custo de frete e manuseio. Compõe? Compõe. Se você pagou frete, ele vai para o custo imobilizado. Compõe. Custos de montagem. Instalação, gasto com instalação, montagem, compõe o custo imobilizado. Custo de preparação do local de trabalho, também. Custos com promoção, ó, promoção de novo aí, esse não vai para o custo do imobilizado. Conforme eu falei, você tem que tomar muito cuidado com teste e treinamento. Porque se de acho todas as duas palavras, você fica TT, teste vai para o custo imobilizado e treinamento não. 113. O estoque de peças para a reposição dos tratores utilizados por uma empresa de terraplanagem deve ser registrado. Isso aqui eu coloquei, né? Já caíram aí algumas vezes, esse tipo de coisa. Estoque de peça de reposição. Porque estoque você fica querendo associar logo com um ativo circulante, né? E esse estoque de peça de reposição para imobilizado, ele vai ficar lá em item específico lá do ativo imobilizado, certo? Um item específico do ativo imobilizado. Conta como estoque do ativo circulante, falso. No ativo imobilizado, como subconta, né, a parte. Beleza, e não vai ser depreciado, certo? Ele não vai sofrer depreciação, esses estoques de peça de reposição. Isso é comum, né? Aí, por exemplo, as empresas que têm, né, as indústrias aí, Ford, ele tem um estoque de peça de reposição muito grande, porque às vezes uma peça daquela pode dar problema e ter que parar toda uma linha de produção.
certo? Então aquele estoque de peças de reposição vai ficar lá em grupo lá específico do ativo imobilizado. A empresa Explora Mina S.A. extrai minérios com máquinas alemãs exclusivamente produzidas para ela. Sabendo da demora para a produção dessas peças para substituição nas máquinas, a empresa tem como prática a compra antecipada de peças para não permitir a parada das máquinas. Essas peças devem ser contabilizadas como estoque de peça para substituição ou reposição no ativo circulante? Não. Estoque de peça lá no ativo realizado a longo prazo? Não. Subitem do imobilizado como peça de reposição sem serem depreciados. Perfeito. Subitem do ativo imobilizado como peça de reposição e depreciado pelo período. Não. Investimento também não. Então vai ficar lá no imobilizado essas peças de reposição. Questão 115, questão aí que já caiu no concurso de auditor fiscal do Maranhão. Questão, muita gente aí já nomeada aí para o Maranhão. O preço de aquisição de um equipamento de produção, essa questão vai demorar um pouco mais tempo, a gente vai deixar para fazê-la no próximo bloco, ok? Até já!